Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Dr. Henrique Henriques, farmacêutico e terapeuta homeopata. Estamos começando aqui os nossos vídeos no YouTube, neste canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, deixe já o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Se gostou, compartilhe, com os seus contatos. Deixe sugestões aí, perguntas para próximos vídeos e para este também, deixe seus comentários se você gostou do que será dito aqui. Bem, nesse primeiro vídeo nós iremos falar um pouquinho sobre a homeopatia e a febre amarela. De conhecimento de todos nós, que neste ano, final de 2017, agora início de 2018, estamos com um surto, ou seja, com uma epidemia de febre amarela no estado de Minas Gerais e agora adentrando já para o estado de São Paulo. E nós temos orientações dos órgãos competentes, o Ministério da Saúde e outros órgãos mais do governo que orientam a que todos possamos vacinar, procurar os postos de saúde e vacinar tomando essa vacina da febre amarela para ficarmos imunizados contra este vírus que pode causar morte. Esse desenvolvimento da doença que leva à morte não é algo tão comum, mas pode acontecer. Como já aconteceu, foram divulgados aí na mídia algumas mortes de algumas pessoas no estado de Minas Gerais, bem como em Belo Horizonte. E, na verdade, o meu papel como homeopata e o objetivo de estar gravando esse vídeo é informar a todos acerca da importância da homeopatia nos casos de epidemia. Então, nós vamos perceber o seguinte, que a nível mundial, a homeopatia é utilizada e sempre foi utilizada com muito sucesso em casos de epidemia, como no caso, por exemplo, de cólera, no caso da dengue, no caso de outras enfermidades, com grande sucesso em todo o mundo, desde a época de Hahnemann, o Samuel Hahnemann, que é o pai da homeopatia. Mas publicações recentes têm deixado o meio homeopático meio que em turbulências frequentes, E, por exemplo, recentemente, a Associação Médica Homeopática Brasileira publicou uma nota em seu site e logo depois a Associação Paulista de Homeopatia, também acordando com o que a Associação Médica publicou, dizendo que a homeopatia não seria útil nesses casos, que a população deveria procurar os médicos, procurar o médico homeopata ou procurar usar a vacina, com certeza essa é a orientação de todo profissional da saúde, mas uma posição que ficou muito surpresa por todos no meio homeopático e aqueles que gostam da homeopatia, que os médicos não se posicionaram, não dizendo em momento algum que a homeopatia pode ser utilizada para prevenção e para tratamento da febre amarela. Em nenhum momento eles se posicionaram nesse sentido. Logo mais, os farmacêuticos, através da Associação Brasileira de Farmacêuticos Homeopatas, publicaram uma nota, um informe, dizendo a informação para que o farmacêutico possa se posicionar orientando os pacientes, orientando a população a procurar a vacinação nos postos de saúde e bem como orientando que a homeopatia já foi utilizada em vários momentos, em várias ocasiões, tanto no Brasil quanto no mundo, com grande sucesso em casos de epidemia, mas também orientando que pode ser utilizado alguns medicamentos para tratamento da febre amarela em casos em que a pessoa já esteja com a doença, não se posicionando numa fórmula efetiva, mas se posicionando que existem alguns medicamentos, existe o gene epidêmico que você utiliza, por exemplo, os sintomas mais comuns da maioria das pessoas no caso de epidemia, e você prepara ou elabora um medicamento ou mais de um medicamento para tratar todos
utilizando, vamos supor, uma média de sintomas mais comuns entre todas as pessoas que estão com a febre amarela, no caso de um surto, de uma epidemia. Então isso foi sugerido, né, foi publicado, foi informado pelos farmacêuticos. Logo depois nós tivemos uma publicação da Folha de São Paulo, falando sobre a vacina homeopática, que algumas farmácias de São Paulo começaram a publicar, dizendo que a vacina, que o medicamento homeopático feito da vacina era muito superior à própria vacina que estava sendo distribuída nos postos. Isso foi visto, né, pelo Conselho Regional de Farmácia de São Paulo como sendo um desrespeito à população, um desrespeito à sociedade e tendo como objetivo principal o lucro financeiro, né, objetivando aí as vendas desse medicamento, tendo em vista que há o desespero da população em lutar ou se ver, vamos dizer assim, protegida contra essa enfermidade que pode causar morte, né? Tanto em crianças, adultos e idosos. E logo após, então, essa publicação da Folha, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo publicou, então, uma nota, um informe, dizendo que para os farmacêuticos do estado não utilizar esse termo vacina homeopática e dessa forma, isso está no site, né, do Conselho, depois no link aqui depois embaixo nós vamos colocar todas essas informações e, na verdade, esta informação foi vinculada e causando, às vezes, um rumor muito negativo, né, para as farmácias, para os farmacêuticos, homeopatas em geral. Ou seja, então, os médicos não se definiram, né, não se posicionaram frente a um tratamento homeopático, uma prevenção da homeopatia nesses casos de febre amarela. Os homeopatas farmacêuticos se posicionaram, mas logo em seguida, publicação da Folha de São Paulo, o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo contra essas publicações, às vezes um pouco abusivas de algumas farmácias, mas eu gostaria de explicar o seguinte: se tem essa questão, por exemplo, que pode ser utilizada a homeopatia como prevenção e tratamento, por que não informar? Por que não o Conselho Regional de Farmácia, que tem a comissão assessora de homeopatia, por que não informar a população e os farmacêuticos a conduta a ser tomada? Né? Então, ou seja, nós todos homeopatas estamos sempre na retaguarda no momento atual em nosso país, em várias situações, estamos na retaguarda, observando e esperando as publicações super interessantes da Folha de São Paulo, da Isto É, e de órgãos mais como da USP, de alguns pesquisadores da USP. Então, nós ficamos esperando as publicações, esperando as críticas do meio acadêmico, da população, de outros meios que não são homeopáticos, e ficamos sempre pisando em ovos, sempre nos defendendo e não nos posicionamos diante daquilo que tem que ser posicionado. Logo depois, então, dessa publicação do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, a Associação Brasileira de Farmacêuticos, ela postou isso em seu Facebook e ficou muito confuso nessa situação, ou seja, os farmacêuticos confusos, não sabem o que fazem, o que orientam. É óbvio que a orientação primeira e principal é a vacina, e comungo com essa informação, com essa orientação de saúde, que como somos profissionais de saúde, nós temos que orientar isso. Mas o que nós gostaríamos de dizer é que existem outras formas. Por quê? Na verdade, existem pacientes que não podem utilizar a vacina. Às vezes, aqueles que têm alergia a alguns componentes do ovo, aqueles, por exemplo, que estão com alguma deficiência imunológica em seu organismo devido a alguma enfermidade, alguma doença, esses não podem usar a vacina. Então, como que esses serão prevenidos ou protegidos aí desta enfermidade ou desse surto, dessa epidemia? Ninguém se posicionou, ninguém comentou. Então eu vejo o seguinte: no caso, quando nós temos assim doenças, temos situações graves como esta da febre amarela que pode causar morte, nós precisamos unir os esforços, deixar de repente o ego de lado, deixar o disse-me-disse e verificar realmente, verdadeiramente, quais são os medicamentos, as técnicas que devem e podem ser utilizadas para salvar vidas. E a homeopatia é a única terapêutica no momento que pode salvar vidas
no caso da febre amarela, no caso da dengue, no caso de outras epidemias aí, a homeopatia é a única no momento que pode ser utilizada para salvar vidas, salvar crianças, adolescentes, idosos, adultos, utilizando o medicamento homeopático para prevenção e para também tratamento. Se o indivíduo já está com a doença, o paciente utilizando a homeopatia, ele pode não caminhar, essa doença pode não caminhar, ou seja, não evoluir para a morte. Então é algo muito sério, né, o que nós estamos falando aqui, e nós gostaríamos de deixar um alerta, né, a toda a população e a todos os profissionais de saúde, aqueles que estão aqui ouvindo, assistindo esse vídeo, que possamos refletir mais, aproximar farmacêuticos, de médicos, de terapeutas, de odontólogos, de veterinários, ou seja, todos os homeopatas possamos falar uma mesma língua e para dar respaldo à população, que utiliza já a homeopatia e aquela população que quer utilizar a homeopatia, mas quando vê esse cenário, essa bagunça que está aí, cada um falando uma coisa, cada um se posicionando de um jeito, uns fugindo, outros falando alguma coisa, outros falando o que não deve, e nós, às vezes, homeopatas não sabemos o que fazer. Então, a sugestão minha é aproximação, união entre todos, para que possamos falar uma mesma língua. Outras epidemias irão surgir. E será que nós estamos preparados para acolher, para cuidar, para prevenir, para tratar, para salvar vidas? Ou vamos simplesmente, como Pilatos, né, lavar as mãos e dizer não é comigo, deixa que cada um se vire para lá, deixa que o Ministério da Saúde resolva esse problema do SUS não é meu problema. E nós vamos observando aí as pessoas adoecendo, as pessoas morrendo e não é problema meu. Então, na verdade, nós precisamos assumir as responsabilidades. Se somos homeopatas, nós temos que nos preocupar não só com os nossos consultórios, com as nossas farmácias, com as nossas aulas, nós temos que nos preocuparmos com a população em geral, com os surtos, com as crises, com as epidemias. Isso é um dever nosso de profissional da saúde, seja formado, graduado ou não, seja terapeuta, não importa. E para finalizar aqui este vídeo, eu vou dizer o seguinte: aqueles que posicionaram de forma mais coerente e que estão aí salvando vidas de uma forma verdadeiramente coerente e que, na verdade, são processados, criticados por todos nós, são os terapeutas, não médicos homeopatas. Então aqui eu parabenizo nesse instante a professora Eliette e o professor Moreno, né, que publicaram no Facebook, no site também, né, homeopatias.com, como o paciente se prevenir e como ele se tratar da febre amarela. Vamos deixar também um link aqui informando sobre isso na descrição deste vídeo, porque nós vamos entender o seguinte, que essa orientação da professora Eliette é aquilo que eu comungo também com essa ideia. Qual que é a ideia? Eu sugiro a todos que procurem o seu homeopata na sua cidade, consultas presenciais, consultas online, não importa, mas procurem tratar-se com homeopatia. Porque se você está se tratando com homeopatia, ou utilizando o seu medicamento simílimo, ou próximo do simílimo, está tratando o seu mental, o seu emocional, se equilibrando de uma forma geral, energeticamente, com certeza você pode ser picado pelo mosquito e o vírus pode estar na sua corrente sanguínea, mas você pode vir a desenvolver a doença não caminhando para a morte, pode ter um desenvolvimento rápido e curar, né, a doença, ou até mesmo nem desenvolver a enfermidade. Então é muito importante dizer isso, que a melhor prevenção no momento para a febre amarela e para qualquer enfermidade que venha surgir é se previna, procure já de forma imediata o seu farmacêutico homeopata, seu médico homeopata, seu terapeuta homeopata. Procure o seu homeopata, consulte com o seu homeopata de forma sistemática, de forma constante e procure se equilibrar mentalmente, emocionalmente e assim, com certeza, é a melhor forma de nos prepararmos contra essas epidemias. Porque aquele paciente ou aquele usuário da homeopatia que já está tratando-se com homeopatia, com florais, está se equilibrando, este está tranquilo, não precisa se preocupar.
A minha sugestão é apenas consulte, procure seu homeopata para esses casos, né? Para verificar se você já está completamente protegido, prevenido, imunizado contra essas dificuldades, contra esses problemas. Então, por exemplo, um caso quando surgiram as epidemias de dengue, os meus pacientes, por exemplo, que tive um ou outro paciente que apresentou dengue, mas teve um período de 2, 3 dias de febre, dor, não com tanta intensidade, e vieram a cura, e resolveram os problemas. Então, a sugestão é esta. E para uma última informação, muitas pessoas dizem, né, como o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo disse que a homeopatia não tem estudos, que não tem comprovação, meu Deus, é um tipo de assunto que não cabe mais. Né? Não vamos permitir mais esse tipo de informação, vamos colocar a boca no trombone, falar nas redes sociais, se manifeste, você que é a favor da homeopatia, você que é homeopata, não fique calado, é hora de você se manifestar e a favor da homeopatia para salvar vidas. Porque muitos que às vezes estão indo contra a homeopatia, será que tem algum interesse por trás disso? Então é hora da gente pensar, é hora da gente refletir e divulgar o que é certo. Divulgar a homeopatia para as pessoas, para salvar vidas. E aí aquela pergunta, e naquelas cidades onde nós não temos médicos, nós não temos a vacina, interiores mais distantes, essas pessoas vão morrer de febre amarela ou de outras epidemias? Então a homeopatia, esses terapeutas estão indo até lá, tratando, cuidando, aliviando as dores e cuidando dessa população. Então é muito importante perceber que nós estamos lidando com vidas, com seres humanos, e os seres humanos não são descartáveis. E às vezes essas pessoas que estão sendo acometidas aí pela febre amarela, que estão sendo internadas e muitas estão morrendo, vindo a óbito, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser seu filho, pode ser um de nós. Então vamos ficar alertas, procurar os nossos homeopatas e entender que no momento a medicação, ou seja, o medicamento, a terapia mais adequada é a homeopatia. Tudo que está sendo dito aí, tem coisas que são coerentes, que são corretas, mas muitas informações sem fundamento, aqueles que estão proibindo o uso da homeopatia não tem fundamento nenhum. É a mesma fala de sempre. Onde estão os estudos? Onde está a comprovação científica? Então basta a gente procurar aí no Cielo, PubMed, outros sites de pesquisa. Vamos analisar que tem muita pesquisa, tem muito estudo, muita dissertação de mestrado, muita tese de doutorado, muito artigo científico publicado aí muito artigo científico publicado em anais de congressos, em revistas internacionais, em revistas também nacionais. Então basta termos cuidado e observar antes de falar coisas que não devem. E aqueles também que divulgam a homeopatia de forma errada, dizendo que cura tudo, que resolve tudo, também não estão corretos. Né? Como algumas farmácias colocaram que a vacina homeopatizada é uma panaceia, vai resolver todos os problemas. A gente precisa simplesmente ter cuidado com as palavras, né? E ter cuidado com o que se divulga. Basicamente isso. Né? Então, estamos abertos aí a sugestões, as críticas, elogios. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Se inscreva no canal. Ative o sininho para você receber novas alertas, né, novas notificações de novos vídeos, porque nós vamos publicar aqui de forma sistemática, toda semana, vários vídeos sobre vários temas sobre a homeopatia. E é isso. Fique atento. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. E vamos, homeopatas, arregaçar as mangas, divulgar a homeopatia de forma certa, coerente, de forma ética, para prevenir e salvar vidas. Pacientes da homeopatia interessados em utilizar a homeopatia, procure informações em fontes seguras
em fontes reais, em fontes éticas e, acima de tudo, procure o homeopata que você confie. Não importa se é médico, se é farmacêutico, se é terapeuta. Sendo homeopata que está trabalhando com as bases hahnemannianas e dentro das leis nacionais, das leis vigentes, está tudo certo. Então procure seu homeopata e trate a sua família. Se previna contra esta enfermidade, contra as epidemias, contra essas crises. E, acima de tudo, tome a vacina, procure os postos de saúde para aqueles que podem vacinar. Aqueles que não podem, ou na sua cidade não tem mais a vacina, ou não está disponível, procure as farmácias, procure o homeopata e, com certeza, assim iremos contribuir aí para manter a população mais saudável, mais equilibrada e evitando mortes. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.